Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor, nosso Deus, providenciou tudo o que era necessário para a nossa salvação. E é claro, tudo isso começa com a própria história, porque a história da redenção, ela é não só a revelação do que Deus fez, mas é a ação de Deus, a intervenção de Deus desde o princípio para que aquilo que ele planejou se cumprisse cabalmente, de forma que nós pudéssemos desfrutar de sua graça sobremedida. Pois bem, vamos continuar com as nossas meditações no Novo Testamento, e nós estamos então no livro de Mateus. E vamos ver dos versículos 18 a 25 do capítulo 1. Diz assim o versículo 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pois bem, nós vimos antes a genealogia, de modo que vimos tanto a humanidade de Cristo, plena humanidade de Cristo, como vimos a sua graça e sua misericórdia já na escolha das pessoas que participariam dessa genealogia do Filho de Deus. E aqui, então, ele se refere a Maria como sua mãe, porque ele é 100% homem. Portanto, ele realmente teve uma mãe. Aquela discussão, então, Maria seria mãe de Deus? Bom, o fato de Jesus ser Deus, nesse sentido, sim. Mas que isso a torna maior, ou se isso dar a ela algum status especial? Claro que não. Ela foi a mulher bem-aventurada e instrumento que Deus usou para que seu filho nascesse. E quando é afirmado na história, na patrística, que Maria é mãe de Deus, a afirmação tem um único objetivo: se referir a Cristo como Deus, e não exaltar demasiadamente, além daquilo que seria o bíblico, o correto, o saudável, a personagem, Maria. Deus, então, pelo Espírito Santo, fez com que ela viesse a conceber. Nisso vemos a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo. Ele não é 50% e 50%, ele é 100%, 100%. Então ele realmente é 100% homem, ele é realmente 100% Deus. Isso é importante. E ela já estava, com o seu esposo, comprometido, eles já estavam, vamos dizer assim, praticamente casados. E José, ao descobrir que ela estava grávida, quis tomar uma atitude. O texto diz no versículo 19: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Veja que Deus escolheu um casal piedoso. Tanto Maria se submeteu, como Lucas vai nos dizer, que seja feita então a vontade do Senhor na sua serva, a humildade de Maria, uma mulher que realmente se mostrou piedosa. Deus escolheu alguém adequado, ideal para cuidar de seu filho, como José também, um homem piedoso. Seria o melhor termo ou compreensão para justo. Bom, em grego está literalmente justo. Mas observe que o sentido aqui é de piedoso. Porque se nós interpretássemos justo no sentido de fazer justiça, poderíamos entender que José, a primeira coisa que ia fazer seria entregar Maria para as autoridades para que a justiça fosse feita. Ela seria apedrejada por causa da gravidez fora do casamento, que era aquela prática que nós vamos ver em João 8 com o texto da mulher adúltera. Portanto, não é essa a ideia de justo. Ele não estava ali para fazer justiça a todo preço, tem que pagar pelo que você fez de errado. Não, não é essa a compreensão. Podemos dizer então que ele era piedoso, esse é o sentido, era um homem íntegro, era um homem piedoso, era um homem de Deus. José era esse homem. E por ser esse homem piedoso, um homem íntegro, então, sabendo do que ela havia, do que estava acontecendo, que é a gravidez, ela não sabia ainda que era do Espírito Santo, mas sabendo da gravidez, ela deve ter contado que foi o Senhor quem disse que ela ficaria grávida. Ele não deve ter acreditado, até porque isso nunca aconteceu na história, obviamente. Então, ele, mesmo assim, mesmo diante de toda aquela situação delicada, ele resolveu
não entregá-la, simplesmente sair, ir embora. O que aconteceria? Ela poderia contar para todo mundo que, na verdade, o filho era dele e que ele foi embora. Ele sairia como o mal da história e ela não morreria. Isso mostra que ele era piedoso e que, de fato, ele a amava. Que ele quis preservar ela de um problema muito grande, porque, obviamente, ela seria morta. Então, José era um homem piedoso. Que coisa maravilhosa. Deus escolheu uma família piedosa. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, que o comportamento mostra que eles, de fato, estavam em condições de cuidar do Filho de Deus. Então, vemos que Deus providenciou tudo. Isso tem aplicações para nossas vidas. Deus providencia tudo. Isso nos lembra a própria história da redenção inteira. Quando Deus queria fazer alguma coisa, Deus providenciava todas as coisas. De forma que o Senhor sempre preserva seu plano de modo perfeito. Ou seja, Ele é poderoso para cumprir sua vontade. Ele nunca pensa, está fora do controle. As coisas perderam o controle. E agora, o que é que nós vamos fazer? Deus sabe o que faz. E Ele consegue agir tanto de forma direta, como Ele consegue agir de forma indireta. Ele tanto pode agir intervindo diretamente sobre a nossa história, como Ele pode também usar instrumentos, meios, para que aquilo que Ele deseja fazer, então, seja feito. E Ele usou essa família para cuidar de seu filho. Então, o versículo 20 diz: Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo confirmou. Observe que o Senhor providenciou para que ele realmente a recebesse e fez com que aquilo que foi dito a Maria fosse dito a ele, para que ele pudesse descansar e crer na palavra da sua esposa. Deus realmente havia escolhido ela para essa missão extraordinária. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus, ele carrega em seu nome a ideia, o termo salvação. É isso que significa Jesus. Na verdade, a palavra Jesus é a mesma palavra Josué. Exatamente a mesma palavra. E a gente vê como a palavra é exatamente a mesma quando, mais à frente, em Atos 7,45, se vocês quiserem conferir, no sermão de Estevão, ele nos diz: o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até o dia de Davi. Aí você pode perguntar, mas pastor, está a palavra Josué, não a palavra Jesus. Exatamente. Mas se você for lá para o textozinho grego, você vai ver que está exatamente escrito Jesus, não está escrito Josué. Está escrito o termo grego, que é Jesus. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, quando o texto hebraico e o texto grego são colocados em paralelos, nós vamos ver que Josué e Jesus são a mesma palavra, só que uma é hebraico e a outra é grego. Então, na verdade, Jesus é o nome Josué, só que Josué é hebraico e Jesus é grego. E é o mesmo nome. E ambos, portanto, a partir do termo hebraico, significa salvação. A palavra Josué significa salvação. Jesus carrega em seu nome aquilo que ele é. Os personagens bíblicos, eles costumavam, não todos, mas principalmente aqueles que Deus tinha um propósito mais específico, especial, carregar em seu nome aquilo que Deus ia fazer por meio deles. E Jesus carrega em seu nome aquilo que ele ia fazer. Jesus é a salvação. O seu próprio nome significa isso. Ele é a salvação. E então, o Senhor Jesus, ele está expondo sua missão no próprio nome que Deus deu a ele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Para que se cumprisse? Tudo aqui é cumprimento daquilo que Deus quer. Isso é exatamente o que devemos entender do significado do texto de Isaías 55, 11. Quando o profeta Isaías nos diz
Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando Deus disse isso pelo profeta, ele não está dizendo que se você evangelizar alguém, todas as pessoas que você evangelizar, ou pelo menos alguém do grupo que você evangelizar, será salvo. Não, não é uma garantia de que tem que ser salvo qualquer pessoa do grupo que você evangelizar, mas tem a ver exatamente com a ideia de para que se cumprisse. Deus está dizendo, tudo que eu prometer se cumprirá. Tudo que eu disser que vai acontecer, vai acontecer. Ou seja, a palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente. E os evangelistas, ou seja, os livros no Novo Testamento chamados de evangelhos, eles fazem questão de mostrar para que se cumprisse. Ou seja, a palavra de Deus não voltou vazia. A palavra de Deus se cumpriu cabalmente. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus vivenciou, tudo aquilo que aconteceu sobre ele, toda a história de Cristo, tudo o que nós estamos vendo na narrativa é cumprimento da palavra do Senhor. E isso mostra que Deus é fiel. Portanto, é mais um chamado para confia no Senhor. Deus é fiel. Tudo o que ele promete se cumpre. Ninguém mesmo, nem Satanás, que é o maior inimigo de Deus, pode impedir que ele age. Agindo eu, quem impedirá? Tudo se cumpriu. E veja que nesse período houve quem tentasse impedir o cumprimento, como nós veremos posteriormente com a perseguição de Herodes. Tudo para se cumprir. E se cumprir a palavra. E ele cita outro texto de Isaías, em que a virgem conceberia e o nome dele seria Emanuel. O nome dele se chamaria Emanuel, não é literal porque o nome dele não é Emanuel. O anjo disse que seria Jesus, ou Josué. E, todavia, Emanuel é o significado. É isso que ele quer dizer. Olha, ele será o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Então, Jesus não é chamado de Emanuel, é Jesus, mas ele significa Deus conosco. Portanto, isso reafirma o fato de que ele é 100% Deus e ele esteve entre nós. Portanto, Deus esteve entre os homens. O único momento da história em que realmente a intervenção divina foi perfeita, plena, absoluta, porque ele esteve, andou entre os homens, sendo o homem também. Então, Deus esteve entre nós. Jesus é o Deus conosco. Olha só o amor, a graça. Observe como o Deus manifestou seus atributos comunicáveis em Cristo, porque ele saiu da glória, se humilhar para se tornar um de nós. Isso deveria, só o fato dele ter nascido e andado entre nós, vivido entre nós, já deveria ser suficiente para que os homens parassem de ser orgulhosos, de ser ambiciosos, de querer grandes nomes, grandes vultos, grandes coisas, celebridades, glórias, poder. Todas essas coisas são tolas. Nada disso tem proveito, porque o próprio Deus mostrou que realmente aquilo que importa é que nós glorifiquemos o seu nome com a humildade. Senhor da glória se humilhou. E você, que é só um pecador, quer se engrandecer, nunca faça isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, porque Ele é o único que realmente merece toda a glória. Somos todos pecadores, você deveria saber disso. Então, Ele é o Deus conosco, Cristo Jesus. E o versículo 24 e 25 dizem: Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Observe, ele obedeceu. Mais uma vez, mostra que ele era um homem piedoso, que ele era um homem íntegro. Ele obedeceu, ele poderia ter se rebelado, mas ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra do Senhor proferida pelo anjo em seu sonho. E então se tornou um instrumento para cuidar do Filho de Deus durante pelo menos uma boa parte de sua vida, infância, adolescência. E Deus preservou aquele casal para que aquele casal pudesse realmente cumprir a vontade do Senhor. Contudo, não a conheceu, ou seja, não tiveram relação íntima, não tiveram uma relação conjugal, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. E aí duas questões. Primeiro é que ela manteve-se virgem até o nascimento de Cristo. E a segunda questão é que depois disso não era mais necessário. Ele tanto que diz, enquanto ela não
deu à luz. Então, ou seja, até lá, eles não viveram como um casal mesmo, marido e mulher, ainda que estivessem vivendo uma vida comum, né? Ele a recebeu como sua esposa, mas não tiveram uma vida, para quê? Conjugal, para que Cristo nascesse da Virgem, para que se cumprisse. Veja, Deus cumpriu cabalmente. Ele até preservou, né, na relação deles dois, para que eles não coabitassem. Para quê? Para que se cumprisse a vontade do Senhor. Então vemos nos evangelhos que Deus é fiel, poderoso, para cumprir toda a sua vontade. Nós devemos apenas confiar. No tempo certo, Deus cumpre toda a sua vontade. Apenas tenha paciência, confie e seja piedoso, piedosa, como foi o José, que obedeceu ao Senhor e então se tornou um grande instrumento para a vontade de Deus ser feita. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, toda honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo, por Cristo Jesus, o nosso Emanuel, o Deus conosco, a nossa salvação. Obrigado, Pai, por tuas misericórdias e graça e porque o Senhor cumpre cabalmente a tua vontade. Dá-nos então um coração que confie mesmo, e também um coração humilde, para que possamos ser esse instrumento para abençoar também outras vidas e então ser um instrumento para glorificar somente o teu nome. Não nos deixe querer glórias nem coisas semelhantes. Afinal das contas, toda a glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.